não está nem no começo. A gente veio para deixar a nossa marca, para deixar o nosso legado e para viver muitas décadas ainda. E a gente está sempre em busca dos grandes talentos. Então, sempre que aparece uma pessoa assim outstanding, que está performando muito, a gente fala, a gente pega, não pode perder. O INTS não tem dono. O INTS é um grande colegiado, é uma grande comunidade. O INTS sempre acreditou em crescimento, né? A gente não entende que o INTS é uma organização social de nicho, pequena, que existem algumas, né? Que trabalham com causas específicas. Nossa rotina já é bastante assim corrida. A pandemia acelerou muito isso. Mudou o patamar do INTS, talvez de uma organização de médio porte, que a gente era, né, em 2018, 2019, para uma organização de grande porte, que eu considero onde nós estamos hoje. Olha só, eu vou começar esse episódio de hoje trazendo alguns números aqui, tá? Então vai anotando aí. São mais de 900 leitos, mais de 120 unidades de saúde entre hospitais, unidades básicas de saúde da família, UPAs, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, e são mais de 11 mil colaboradores espalhados pelo Brasil, mais precisamente em três estados, Bahia, São Paulo e Ceará. Olhando assim, pode até parecer que são números de uma multinacional com muitos anos de atividade no mercado, ou até com décadas de atuação, né? Mas não, eu estou falando de uma empresa relativamente jovem, com apenas 13 anos de existência. Pois é, estou falando do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, e é justamente sobre ele que a gente vai falar no episódio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Léo Marques e esse é o Conexão, o podcast sobre saúde, gestão e tecnologia do INTS. E nesse episódio especial, em áudio e vídeo, pois é, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pode correr lá no YouTube, porque dá para assistir a gente também. Eu recebo aqui com muita alegria para falar sobre os 13 anos do INTS, alegria e satisfação, Ian Cunha, o empresário fundador do INTS, que vai falar para a gente hoje aqui um pouco sobre essa organização, né? Sobre tudo que você sempre quis saber do INTS, como surgiu, o que faz, o que os planos para o futuro, a gente vai conversar hoje aqui com o Ian. Tudo bem com você, Ian? Tudo ótimo, Léo. Em primeiro lugar, parabéns. O Conexão INTS. É Conexão ou Conexão INTS? Conexão INTS. Conexão INTS. Então, eu sou um grande entusiasta das plataformas, né, de podcast, do canal podcast. Eu escuto podcasts há mais de 10 anos e eu acredito piamente que a gente precisa estar sempre se atualizando, buscando novas informações e escutar podcast faz parte da minha rotina, né? Esse ajuste para o Conexão INTS, a gente deu um salto realmente, está aí no patamar aí dos melhores podcasts que eu tenho escutado. Então, em primeiro lugar, parabéns. A gente está fazendo 13 anos, mas o parabéns vai para você. Ian, para a gente começar, é o seguinte, eu costumo dizer que aqui em Salvador é muito fácil a gente encontrar pessoas que trabalham no INTS, ou então que conhecem alguém que trabalha no INTS, ou então que já participou de alguma seleção, processo seletivo do INTS, devido ao tamanho que a organização alcançou. Ao mesmo tempo, a gente ainda encontra muitas pessoas que não sabem o que é o INTS. Por exemplo, se você joga INTS lá no Google, os termos que mais aparecem associados à sigla INTS é o trabalho conosco, vagas e o que é INTS. Então, para a gente começar, vamos logo desmistificar isso. O que é o INTS? O que é que o INTS faz? Que empresa é essa? Vamos lá. O INTS é uma organização social, né, que trabalha no terceiro setor, né? Então, nós temos na economia o primeiro e o segundo setor. O segundo setor é a iniciativa privada, o primeiro setor é o setor público, né? E o terceiro setor está exatamente entre as organizações privadas e públicas, né? É uma organização que ela apoia o setor público em realizar a sua atividade fim. No nosso caso, gestão de saúde, gestão de pessoas e gestão de tecnologia, sempre focado na saúde pública. Agora o INTS nasce em 2009. Eu queria que você contasse um pouco como é esse surgimento. Você estava fazendo o quê? O que é que deu na cabeça de entrar nesse mercado de saúde, né? Você já tinha experiência prévia com saúde antes? Não tinha experiência com saúde. Eu acho que a gente vai ter que voltar alguns anos, então, né, para poder contar um pouquinho essa história. E ao voltar para o Brasil, eu não imaginava, eu estava de férias, na verdade, aqui,
e não imaginava até morar mais em Salvador. Eu falei, olha, com essa formação, com essa bagagem que eu tenho, provavelmente eu vá trabalhar numa consultoria internacional, provavelmente eu vá para algum banco de investimento, mas um amigo aqui em Salvador, né, como você mencionou no início, as pessoas o conhecem e tal, então Salvador é uma cidade, né, que as pessoas acabam tendo um vínculo muito grande. Então ele falou, olha, preciso te apresentar uma pessoa e tentando encurtar um pouquinho essa história, eu acabei virando diretor executivo de uma startup, na época, que tinha uma pretensão muito importante, que era uma pretensão de simplificar o processo de desenvolvimento de software. Mas foi nessa empresa, na Softwell, que eu tive, digamos assim, a chama e a luz da ideia do INTS. E na época da Softwell, surgiu a ideia de utilizar essa tecnologia para a área pública, né? E principalmente com esse foco na saúde. Então o INTS nasce com essa base tecnológica, né? Com a Softwell que tinha fornecido e tinha todo esse embasamento técnico. E a nossa ideia, nosso sonho na época era ter uma célula sem fins lucrativos da Softwell, que fosse implementar os sistemas de saúde e melhorar e modernizar as redes de saúde em todo o Brasil. Essa foi a ideia. O problema todo é que quando a gente começou, a gente não tinha estrutura, não tinha pessoas, não tinha processos, né? A gente só tinha uma ideia, tinha tecnologia, né? E um primeiro case de sucesso, a gente fez um teste em Feira de Santana, na Bahia, mas o que aconteceu na prática? O sistema implantado, eu tinha uma dificuldade e uma objeção muito grande dos profissionais. Então, os profissionais médicos, a parte assistencial que utilizava a plataforma. Então, a gente entendeu que uma forma de resolver isso seria fazer a gestão também e trazer para o nosso time esses profissionais. Então, além da tecnologia, a gente começou a ter no time do INTS esses profissionais de saúde. E por fim a gente entendeu que o que faria mais sentido seria a gente fazer a gestão completa da unidade de saúde. Então isso tudo aconteceu em 2009, em 2010, foram os primeiros anos do INTS e começou de fato como um projeto embrionário. A gente hoje está falando aqui do TK Tower, que hoje é a sede aqui do INTS aqui em Salvador, e a Softwell também ocupava um andar aqui no TK Tower. E ele emprestou para a gente metade de uma sala na época. Eu não sei nem se eu já contei isso publicamente, eu acho que não. Então a Softwell emprestou metade de uma sala que estava disponível e o INTS, a célula do INTS começou naquele momento. Obviamente, depois o INTS começou a crescer, a ter pessoas, projetos e, obviamente, houve o que a gente chama hoje de spin-off, que é uma separação das empresas. Então, e o INTS teve a vida dela totalmente independente e Ian acabou saindo da Softwell, dada a expressividade do INTS, e foi de fato conduzir o INTS a partir dessa data. Agora você falou aí sobre o desenvolvimento inicial de tecnologias, né, de sistemas tecnológicos para a área de saúde. Exemplifica para a gente, porque às vezes quando fala, né, sistema de uma forma geral assim de TI, quem não é da área fica mais difícil de entender exatamente o que é. De forma prática, pensando numa unidade de saúde, o que é que foi desenvolvido ali naquele início do INTS? Perfeito. No início, a gente fazia do atendimento do cidadão, tá? Passando por todas as áreas dentro de uma unidade de saúde, tá? Até os resultados dos exames diagnósticos, a parte de prontuário eletrônico. Então, no início era limitado à unidade de saúde. Com o desenvolvimento do INTS, com o desenvolvimento e a robustez da organização, a gente começou a expandir essas fronteiras, tá? Então a gente saiu daquele ambiente da unidade básica, da UPA, né? E fomos para um ambiente maior. A gente foi para a Secretaria de Saúde. Então a gente passou, por exemplo, a gente teve um contrato durante muitos anos na Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Então era um contrato, a gente chama de Sistema Vida, né? Que ele permeou não só as unidades de saúde. Na época eram 150 unidades de saúde básicas do município de Salvador. Mas também a secretaria. Então a inter-relação com sistemas ministeriais, envio da produção das unidades para o Ministério da Saúde. E isso era muito estratégico e importante, porque parte das verbas
assistenciais e federais que vinham para o município de Salvador dependiam, obviamente, da integridade dessas informações. A gente tem até um episódio nosso aqui do Conexão INTS falando especificamente sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, com Luciana Peixoto, que é a nossa diretora de implantação, viaja aí o Brasil todo para fazer as implantações do INTS. E aí, então, eu queria puxar já esse tema aqui com você, né? O desafio que foi iniciar a operação no Sistema Único de Saúde e como é que tem sido isso, operacionalizar essas unidades na Bahia, no Ceará, em São Paulo, dentro do Sistema Único de Saúde. Perfeito, é um grande desafio. Eu escutei o podcast, maravilhoso, né? Mais uma vez aqui, aproveitando aí para divulgar nosso canal. Sim. E o podcast do INTS. O SUS é um mundo, né? O SUS é um mundo. Então, realmente, Luciana aí, Peixoto, ela é uma desbravadora, sim, né? Uma grande diretora nossa e só tenho elogios para ela. Mas voltando ao raciocínio, o SUS é um mundo, né? São muitas realidades, o SUS é universal, quer dizer, na sua concepção é gratuito. Então, é uma proposta, se a gente olha para o mundo, né? Poucos sistemas de saúde no mundo têm o propósito e os princípios e os pilares que o SUS tem no Brasil. E o INTS, como organização focada na gestão de unidades de saúde públicas, a gente precisa, digamos assim, comprar esse desafio e entregar os resultados que são necessários. Eu falo muito sempre em 4 pilares, né? Eu sempre falo muito em visão de longo prazo, que é um pilar que eu gosto de utilizar. Então, desde o primeiro dia, ocupando meia sala de 30 metros quadrados, o INTS sempre buscou uma visão de longo prazo, né? Então, a gente está sempre olhando para o futuro. A gente não toma nenhuma decisão pensando no agora. É óbvio, a gente tem que ter o entendimento do agora, mas na hora de, entre uma decisão e outra, no processo de tomar de decisão, a gente sempre vai olhar para o longo prazo. Oi, Ian, como é que você poderia resumir para a gente assim, as marcas que o INTS deixa quando ele entra para fazer a operação, né, a implantação de uma unidade? Por exemplo, num exemplo prático aqui, uma UPA, unidade de pronto atendimento. Quando o INTS passa a fazer a gestão de uma UPA, o que é que imediatamente já se vê ali de resultado prático? Perfeito. É uma pergunta bem interessante, porque a gente, ao longo dessa construção, né, que foi a construção do INTS e a construção da organização, a gente se deparou, e eu rodei muito o Brasil, né? Hoje a gente está só na Bahia, São Paulo e Ceará, mas a gente já teve no Espírito Santo, já teve em Goiás, sim, já teve em outros estados. Infelizmente, a gente depende um pouco das mudanças políticas, né, e do que acontece em todo esse ecossistema que a gente está inserido. Mas respondendo a sua pergunta, eu já rodei muito, já visitei muitas unidades e de fato, óbvio, eu não tenho nada contra a gestão pública está se modernizando a cada ano, tem melhorado, mas a organização social e principalmente o INTS, a gente tem uma visão bastante corporativa, uma visão, como eu falei, de meritocracia dos colaboradores, uma agilidade na tomada de decisão que, infelizmente, o poder público ainda não tem, né? A gente sabe que, por exemplo, aí vou dar exemplos práticos e concretos. Sim. Você vai numa unidade de saúde, aí você vê que o fluxo não está muito bom daquela unidade, muito cheio, muita fila. Aí você vai entender os gargalos que estão ali por trás. Às vezes é um ar-condicionado da sala que faz a triagem que quebrou, então aquela sala está parada. Porque o ar-condicionado tem que ir para uma licitação que vai demorar 30, 60, 90 dias, muitas vezes, por uma coisa simples, uma coisa imediata. Que poderia ir na esquina, comprar um ar-condicionado, substituir e estaria funcionando. Só que a gente soma esse problema a dezenas de outros problemas históricos daquela unidade, né? Isso acaba gerando uma ineficiência, isso acaba gerando para o servidor que está ali atuando uma falta de cuidado. Quando a gente entra, existe uma economicidade clara e direta, né? A gente vem por um processo que é um processo que estressa o preço no máximo, né? Então, a gente fica brincando que a gente é low cost, a gente costuma trabalhar com um orçamento muito apertado e tem que entregar muito resultado para a ponta, que é a assistência, para a comunidade que está ali frequentando a unidade, para as pessoas que estão no nosso entorno, né?
e todo o ecossistema e a cadeia de valor da unidade é transformada. Então, desde o momento que o paciente chega, a gente tem todo um protocolo, né, de admissão desse paciente, ele vai ver os médicos motivados, a equipe de atendimento fazendo parte de um time, né? Toda a infraestrutura, o vetor de infraestrutura é muito forte no INTS, a gente sempre busca melhorar ao máximo a unidade, é óbvio, dentro dos limites orçamentários, mas a gente, como eu falei, a gente de fato busca ter unidades que seriam unidades equiparáveis a unidades da iniciativa privada, caso você vá ser atendido pelo seu plano de saúde, por exemplo, né? Então essa é uma meta assim, de qualidade que a gente busca. A parte assistencial da mesma forma, né? Então a gente vai buscar ter um serviço que seja um serviço digno, um serviço de qualidade, um serviço ágil. Então a gente monitora dezenas e dezenas de indicadores, né? Que com certeza antes da nossa chegada não existiam ou a prefeitura talvez não tivesse condição de medir por serem várias empresas, uma empresa cuida da alimentação, a outra, os médicos são servidores de uma parte, a outra não é, de alguma empresa médica. Então, quando você consegue ter a gestão centralizada e unificada, você tem a capacidade de entregar um nível de gestão e um nível de assistência muito acima do que a gente estaria acostumado para o poder público. Nesses 13 anos completos agora, né, do INTS, imagino que muitos desafios foram enfrentados. No início, obviamente, né, para colocar a empresa na rua para rodar efetivamente. Mas eu queria trazer aqui um momento relativamente recente, que eu imagino que deve ter sido também bem puxado para o INTS, que é a pandemia. Como é que foi a atuação do INTS na pandemia da Covid-19? Ampliou muito, né? Como é que foi vivenciar tudo isso aqui em termos de gestão mesmo? Nossa rotina já é bastante assim, corrida. A pandemia acelerou muito isso, né? Acelerou muito isso. Porque ninguém tinha a experiência, né, a senioridade de vivenciar uma pandemia, de ter vivenciado uma pandemia antes. Obviamente, o INTS, desde o primeiro momento, entendeu que tinha vocação para estar na linha de frente, né, no front realmente dos atendimentos. No início da pandemia, não sei se você lembra, a gente teve uma grande dificuldade para encontrar o diagnóstico correto, o tratamento correto, então muitos pacientes complicavam, a gente lidava diariamente com situações totalmente fora do nosso controle, tivemos muitos problemas na administração, exatamente porque não existia uma conduta ainda, obviamente a gente seguia as condutas, né, que eram dessas melhores práticas do momento, pela comunidade científica, pelo Ministério da Saúde, mas mesmo assim a gente estava lidando com o desconhecido. Mas para o INTS foi um grande aprendizado, não tenho dúvida que a gente saiu muito mais forte. É uma organização hoje muito mais sólida, né? E eu diria até que mudou o patamar do INTS, talvez de uma organização de médio porte, que a gente era, né, em 2018, 2019, para uma organização de grande porte, que eu considero onde nós estamos hoje. Orian, eu comecei abrindo aqui o episódio falando alguns números, né, do INTS, o número de leitos que faz a gestão de unidades e tal, mas um número que impressiona muito é o número de colaboradores. Como você disse, o INTS saiu não é uma empresa mais de médio porte, e sim uma empresa de grande porte hoje, né, com 11 mil colaboradores aí espalhados em 3 estados. E aí, então, eu queria perguntar a você sobre a cultura organizacional que rege esses 11 mil colaboradores. Quando a gente procura sobre o INTS na internet, nesses sites de avaliação de empresa, que as pessoas, tanto funcionários como ex-funcionários, vão lá para avaliar salário, conduta, etc., o INTS é muito bem avaliado. As pessoas falam muito sobre a cultura organizacional do INTS. Então, conta pra gente, que cultura é essa cultivada aqui entre os colaboradores? Que bom que você fez essa pergunta. A cultura organizacional acaba sendo um pouco uma mistura, né? Uma mistura de comportamentos, de hábitos, de crenças, de valores, né? Acaba sendo o que permeia por dentro da organização, né? Esse conjunto de diretrizes. E a gente tem uma preocupação muito grande com a cultura organizacional. Então a gente acredita muito aqui no INTS na visão de longo prazo. O nosso segundo pilar é o foco nos colaboradores, nas pessoas, tá? Então a gente empodera a área de recursos humanos o máximo possível.
A gente prioriza sempre as melhores práticas. Qualquer vaga aberta, a gente prioriza ao máximo recrutar alguém dentro do quadro. A gente está sempre aberto a novas oportunidades, essas novas oportunidades serem ocupadas e preenchidas por nossos colaboradores. A gente estimula muito a meritocracia, quer dizer que as pessoas que tragam resultado, que vistam a camisa, elas tenham um crescimento dentro da organização e ocupem cargos de liderança, né? Hoje nós temos muitos líderes no NTS, dentre esses 10 mil colaboradores, se eu não me engano, é algo em torno de 200 a 300 posições de liderança, né? Então a gente está em constante contato, é óbvio que são vários níveis hierárquicos, sim, mas a gente tenta deixar o INTS o mais horizontal possível, né? O que é isso? A gente quer diminuir essas lacunas, quer diminuir essas distâncias, e a comunicação é sempre automática, aberta, acessível. Pelo menos é o que a gente deseja, né? Levar para os nossos colaboradores. O terceiro é a excelência dos serviços prestados, né? Então a gente quer entregar para as comunidades e para a população que é atendida por todas as nossas unidades um serviço de excelência, né? E um serviço de um nível de uma unidade privada, como eu falei no início. Tá? E por fim, a austeridade no uso dos recursos públicos. E é um pouquinho de tudo isso misturado que acaba gerando a cultura organizacional. E eu tenho esse papel, né? A gente tem nosso DG, né? Nosso famoso DG aí, famoso nas mídias sociais, mas eu, como superintendente, tenho muito esse papel de ser um guardião da cultura. Não está nem no começo, a gente veio para deixar a nossa marca, para deixar o nosso legado e para viver muitas décadas ainda. Então, dica de ouro para quem está assistindo e gostaria e pretende trabalhar no INTS um dia. Ian vai revelar o segredo aqui. Qual o segredo para entrar no INTS? O que é que um profissional tem que ter para fazer parte desse time? Boa pergunta. A gente tem vagas abertas assim quase todos os dias, né? Quase todos os dias surgem oportunidades, contratos novos, né? Mas eu acho que hoje o que importa mais não é o currículo. O currículo, ele é, digamos assim, um pilar necessário, é uma base, é o que você está construindo para você acessar determinadas vagas como pré-requisitos. Mas muito mais importante do que isso é a atitude, é a vontade de vencer, é a consistência do dia a dia, é o foco do dia a dia. Então são essas características, essas competências e habilidades que transformam um profissional mediano num profissional de sucesso, tá? Você precisa ter uma clareza do que você quer, das suas competências, um propósito claro, entender os seus talentos, né? Porque você precisa viver baseado, você precisa ser feliz, você precisa estar naquele trabalho realizado, você precisa estar construindo uma carreira e um caminho, uma jornada sólida para você. Então, quando tem esse brilho no olhar, essa atitude, essa vontade de transformar e de dar o seu melhor, a gente acaba percebendo isso. E essa característica, esse conjunto de características, acaba sendo o que o INTS identifica e o que acaba transformando a nossa organização. Porque quando essa pessoa com essa garra, com essa energia, com essa vontade vem para o INTS, ela acaba contaminando um pouco o nosso ecossistema e ela, obviamente, ela entende o ambiente que ela está chegando. Então há uma troca e essa troca é uma troca que eu acabo falando que acaba sendo um ganha-ganha. É um ganha-ganha para quem está chegando e é um ganha-ganha para a nossa organização como um todo. E a gente está sempre em busca dos grandes talentos. Então, sempre que aparece uma pessoa assim outstanding, que está performando muito, a gente pega, não pode perder, e que é diferente de uma multinacional. Uma multinacional tem regras, é engessada, a gente não é nada disso. O INTS não tem dono. O INTS é um grande colegiado, é uma grande comunidade. Como vocês sabem, é uma organização sem fins lucrativos, não tem ações, não tem nada disso. A gente tem um conselho de administração, tem um conselho fiscal, a gente tem uma presidência, a gente tem uma diretoria executiva, a gente tem um organograma, diretores, gerentes, e qualquer um pode chegar em qualquer local desse organograma. Tudo é facultado, a gente não tem nenhum tipo de restrição.
totalmente meritocrática. Aproveitando que você falou aí, reforçando mais uma vez, que falou no início, né, explicando o que é uma organização social e tal, sem fins lucrativos, vamos reforçar isso aqui para nossa audiência sobre o que é ser sem fins lucrativos, porque quem está assistindo vai pensar, olha, o INTS fecha vários contratos com governos, com prefeituras, ok, mas como assim ser sem fins lucrativos? O que é feito com o lucro, o possível lucro que o INTS obtém? Perfeito. É ótima essa oportunidade para poder falar um pouquinho, porque o setor muitas vezes é um pouco incompreendido, né? Então você acaba não tendo o entendimento correto e isso acaba gerando dificuldades. Muitas vezes eu falo que acaba sendo uma zona cinzenta. O INTS, por ser uma organização social sem fins lucrativos, ela não distribui lucro, né? O INTS não tem acionistas, né? O INTS tem, como eu falei, uma série de órgãos de controle, órgãos fiscalizadores, e ela tem toda uma comunidade em torno do INTS. Tá? Quando a gente monta uma proposta para entrar em determinado contrato, o que é que eu prevejo naquela prestação? Eu prevejo valores do serviço propriamente dito, então custos diretos da prestação de serviço, toda a mão de obra daquela unidade, todos os serviços que vão ser alimentação, segurança, etc. E normalmente a gente coloca uma margem de custos indiretos, né? O que são custos indiretos? É uma parte daquela remuneração do contrato, costuma ser na ordem de 5%, que remunera a sede do INTS, né? Esse valor é transferido ou não, depende muito da legislação de cada município, de cada estado, mas quando é permitido a gente transfere esse valor para a sede. Por quê? Porque na sede a gente tem as diretorias corporativas, que tem as estruturas matriciais. Então na nossa área assistencial e na organização como um todo, nós temos diretorias assistenciais que estão fazendo a gestão dos contratos e nós temos diretorias corporativas que têm as políticas da organização. Tecnologia, jurídico, infraestrutura, administração. Hoje nós temos 8 diretorias corporativas, uma diretoria geral e 3 superintendências, além de dezenas de gerências, dezenas de coordenações e supervisões. Então, respondendo diretamente, qualquer superávit que exista na organização é revertido para custear esses custos indiretos, a viagem que a gente tem que fazer para São Paulo, né? E os fins sociais da organização. Então, no nosso estatuto, nós investimos em algumas linhas, né? A gente estava até falando de alguns números antes de começar o podcast. Então, aproximadamente, a gente tem atuado nas nossas comunidades não com a parte assistencial. A parte assistencial, a gente já atende nos contratos, nas UPAs, no SAMU, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais. Mas a gente tem programas sociais que estão vinculados à nossa certificação de assistência social, que é o SEBAS, né, que nos dá a imunidade de alguns impostos federais, e eu preciso ter uma contraprestação, que é o atendimento com projetos sociais para as comunidades que estão no entorno dos nossos contratos. Então, especificamente em relação ao número, a gente hoje atende aproximadamente 1 milhão de pessoas em projetos sociais do INTS todos os anos, né? É um número muito expressivo. Projetos sociais como mamografia, exames de oftalmologia. Diversos projetos, dezenas de projetos, depende um pouco da fase, depende um pouco das prioridades que os próprios entes públicos nos passam, né? E das comunidades. Muitas vezes filas que o SUS tem, eventualmente, por determinada região, a gente vai e abaixa aquela fila, liquida aquela fila de determinado procedimento, oftalmológico, ultrassom, mamografia, como você citou, a parte odontológica, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas de rua, nós temos um programa de banho, então é um banho itinerante. Então são dezenas e dezenas de programas, né, que atendem as comunidades e as pessoas que estão no nosso entorno. O INTS sempre acreditou em crescimento, né? A gente não entende que o INTS é uma organização social de nicho, pequena, que existem algumas, né, que trabalham com causas específicas. O INTS não. O INTS ela é uma organização de escala. Então, um dos pilares, digamos assim, de vetores de crescimento para o futuro é manter um ritmo acelerado de crescimento.
Quando a organização cresce, a organização abre espaços de liderança, a organização tem mais recurso, a organização consegue dar uma condição de trabalho melhor, consegue melhorar os benefícios, consegue trazer os nossos colaboradores para padrões de mercado da iniciativa privada com fins lucrativos, né? Então essa é uma defesa que eu empodero aqui na organização, de fato ter no INTS uma empresa de nível nacional e competitiva quando a gente pensa no nível dos nossos colaboradores com qualquer outra grande organização do Brasil. É um pouco fora, assim, talvez até um pouco fora do script. Do ponto de vista até pessoal, eu queria que você contasse pra gente como é que foi para você esses anos todos de experiência à frente do INTS no contato com o serviço público, né, de uma forma geral. Como é que pessoalmente para você foi, tem sido, né, na verdade, trabalhar com o serviço público, trabalhar entregando lá o resultado para o usuário do SUS, no posto de saúde, no hospital de urgência e emergência, numa UPA. Do ponto de vista pessoal, como é que é isso para você? É uma experiência assim fantástica e transformadora, né? Porque ao longo desses 13 anos o SUS vem melhorando muito, vem se modernizando muito, o nível de assistência para a população tem assim avançado a cada dia, né? Eu no meu dia a dia recebo assim diariamente muitos e muitos pedidos de atendimento, de priorizações. Mas eu vejo que a cada dia isso tem se tornado assim, mais fácil, mais natural. Antigamente você precisava realmente pedir, você precisava intervir em algumas situações, né, específicas, mas eu tenho feito uma leitura e tenho entendido que os números do SUS têm melhorado, apesar da gente ter das dificuldades, né, as dificuldades são muitas, né, principalmente do financiamento do SUS, porque a população está envelhecendo e com o envelhecimento da população, obviamente, nós temos as doenças crônicas, nós temos a longevidade da população que tende a aumentar, né? Isso é notório para todo mundo, sociedades mais maduras, Europa, Estados Unidos, Japão, a gente já tem uma média etária muito superior, né, às encontradas aqui na América Latina, no Brasil. E isso traz um certo problema para o modelo, né, da saúde universal, da saúde gratuita. Mas eu acho que o futuro é a produtividade e a performance. Quer dizer, você fazer uma melhor utilização do recurso público, né, como eu falei lá, um dos nossos pilares, que é a austeridade. Mas de uma forma geral, eu vejo como um futuro promissor, né? Eu sou otimista por natureza, né? Então é raro assim nas minhas reuniões eu estar trazendo algum fato negativo. Eu sempre enxergo o copo meio cheio. E quando surge um problema, o meu papel é achar a solução. Eu nunca fico rodando em torno do problema, eu fico rodando na solução. Ian, muito obrigado pelo seu tempo. Não é fácil conseguir tempo, espaço na agenda desse homem, mas a gente conseguiu aqui. Obrigado por você ter conversado aqui com a nossa audiência. É importante a gente estar falando aqui não só para os colaboradores do INTS, mas para a população de uma forma geral. Fica aqui o nosso muito obrigado. Para você que está nos assistindo, se inscreve no canal, deixa o seu like também para que o vídeo chegue para mais pessoas e acompanhe sempre a programação do Conexão INTS. Obrigado, Ian. Obrigado.